Olá pessoal, professor Saulo Santos aqui. Na aula de hoje eu vou resolver com vocês um programa que vai permitir que o usuário digite um ângulo e o programa vai calcular o complemento, o suplemento ou o replemento desse ângulo. E eu trago uma novidade nesse vídeo para vocês. Eu vou resolver esse programa de duas maneiras diferentes. A primeira, sob o ponto de vista de um aluno iniciante, e na segunda eu vou otimizar esse código deixando ele com uma cara mais profissional. Se você é um programador iniciante, assista esse vídeo, compare as duas soluções e veja com qual você melhor se identifica. E a aula que vem promete. A gente vai resolver um exercício onde eu vou colocar um e um OU dentro da mesma condição if. Isso é algo que a gente ainda não resolveu. Ok, vamos lá para a leitura do exercício. Escreva um programa que leia ou atribua um número decimal entre 0 e 360. Este número representa o valor decimal em grau. Calcule e escreva uma das seguintes mensagens. Se o grau lido for menor ou igual a 90, então o programa deve calcular o complemento desse grau. E como é que a gente vai fazer isso? Simplesmente pegando o número 90 e subtraindo do grau lido. Agora, se o grau lido tiver entre 90 e 180, então a gente vai ter que calcular o suplemento desse grau. E a gente vai fazer isso fazendo 180 menos o grau. E por fim, se o grau lido tiver entre 180 e 360, então o programa vai ter que calcular o replemento desse grau, fazendo 360 menos o grau. Vamos partir então para a solução do ponto de vista de um aluno que está iniciando na programação. Eu estou sugerindo aqui a variável grau e já estou definindo para ela o ângulo de 210. E a hora que você for executar esse código, você pode trocar aqui pelo printf e pelo scanf para poder fazer a leitura via teclado. Mas vamos para a análise desse código. Olha o que eu fiz aqui. Eu verifico se o grau é menor ou igual a 90. Se eu respondo sim para essa condição, eu vou imprimir aqui como resposta o grau que foi lido, digamos que eu li 45, né? Então aqui vai aparecer 45 e aqui vai aparecer 90 menos 45, ou seja, aparece o grau lido e aparece o complemento do grau lido. Agora, se eu respondo não, significa que o grau que eu li não é menor que 90. E assim sendo, eu parto para a execução do else e nesse else eu verifico aqui duas condições. Se o grau estiver entre 90 e 180, ou seja, se eu respondo sim para essa condição e respondo sim para essa condição, se as duas condições são verdadeiras, eu executo esse printf apresentando o grau lido e o suplemento desse grau, fazendo 180 menos grau. Por fim, se uma dessas condições não for verdadeira, eu caio para a execução desse else e aqui eu analiso se o grau está entre 180 e 360. E aí eu imprimo a mensagem do replemento, imprimindo o grau lido e o replemento desse grau. Mas agora eu apresento para vocês essa solução mais otimizada. Vamos analisar esse código. A primeira condição permanece a mesma do código anterior. Eu analiso se o grau é menor ou igual a 90. Se for, ele imprime o complemento. Agora, se não for, ele vai executar o else. E na execução desse else, o que eu fiz? Eu arranquei aqui o conector e arranquei também a análise da primeira condição. E por que eu fiz isso? Veja só, na primeira condição eu testo se o grau é menor que 90. Se o grau for menor que 90, ele já entra e imprime essa condição. Caso contrário, ele executa o else. E executando o else, veja que não há necessidade agora de eu verificar se o grau é maior que 90. Basta eu verificar apenas se o grau é menor ou igual a 180, porque com certeza ele é maior que 90, porque se ele fosse menor ou igual a 90, ele já entraria aqui nesse if. E aí, executando um sim aqui para essa condição, eu imprimo o suplemento, e a última condição analisada aqui, grau maior que 180 e grau menor ou igual a 360, eu nem analiso, porque se o grau não for menor que 180, com certeza ele é maior que 180. E como o meu limite de entrada de dados é de 0 a 360, então automaticamente ele vai se enquadrar aqui no else. E assim eu concluo o código com a mensagem de replemento. Mas escreve aí o que você achou dessa solução. Estou curioso para saber. É isso aí. A gente se vê então na próxima aula. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o joinha. Isso vai ajudar muito o canal.